Mais uma vez, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos, sem muito perda de tempo, convido a você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler o verso 14 até. Vamos ler até onde Deus falar, né, irmãos? Carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14. Glórias a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 14. Amém? Diz a palavra do nosso Deus: traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses fluirá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de algum. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Amém? A igreja pode se assentar. Glória, glória, aleluia, aleluia, Deus. Muitos conhecem Paulo, né, irmãos, como eu acredito, um dos maiores missionários do princípio da igreja, um dos grandes fundadores de igrejas, né, na era dos apóstolos. E Paulo, na sua prisão, ainda assim, ele fazia o evangelho, ele levava a palavra, ele instruía aqueles que aprenderam com ele. E Timóteo cresceu aprendendo, ouvindo as palavras de Paulo. E ele, não somente ele, mas a sua família, sua mãe, sua avó, como Paulo também cita. E aqui Paulo vem dando instruções para ele, né? Ele, como um pastor de igreja, Paulo falando para ele, para que ele venha trazer as memórias, ordenando para que o povo venha se lembrar das obras do Senhor, a maneira como Cristo edificou a igreja, a maneira como ele se ofereceu, a maneira como ele se colocou como um servo, para que a igreja fosse salva. Então, para que ele viesse se afastar dos homens perversos, se afastar dos maus falatórios, procurar, né, como diz aqui no verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Quem é aprovado não foi reprovado, não falhou, não errou, mas ele fez tudo que era certo, que era necessário fazer para chegar à presença de Deus. E todavia, irmãos, temos também como Timóteo ouvir essas palavras. Talvez vamos olhar aqui para a palavra de Deus, mas só foi escrita há muitos anos atrás, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia na nossa vida, como as misericórdias do Senhor também se renovam em nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é viva, diz em Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela não morre, irmãos. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, porque essa palavra, ela é viva, ela produz vida na sua vida. Quando você conhece a palavra de Deus, ela começa a produzir vidas em você. Nossa irmã Mercedes testificou aqui dos milagres que Deus fez em sua vida. Muitos irmãos testificaram das bênçãos recebidas da parte do Senhor. Mas o maior
evangelho se diz, a maior profecia que tem é a palavra dele, é a palavra santa do Senhor. E como nós, obreiros, servos do Senhor Jesus, nós temos que nos procurar apresentar a Deus aprovado. Apresentar a Deus, irmãos, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não, é aprovado, irmãos. Uma pessoa que vai passar por uma prova, primeiramente ela estuda, ela procura saber sobre o assunto do que é a prova, sobre o que ela vai fazer. Ela vai se preparar, ela vai estudar, ela vai buscar conhecimento, ela vai procurar, vai pesquisar, vai procurar quem sabe mais, vai tirar suas dúvidas, para que ela possa no dia da prova tirar uma boa nota. Assim também temos que ser nós, irmãos. O Senhor Jesus falou na sua palavra: errais porque não examinais as Escrituras e nem conheceu o poder de Deus. Examina as Escrituras, pois são elas que testificam de Jesus Cristo, e ela vai nos conduzir à salvação. Então, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus e ver, o caminho é a palavra, irmãos, o caminho é Jesus, e não há outro caminho, não há nada que venha fazer você chegar ao céu, se não for pela palavra, se for por Jesus Cristo. Porque ali no Evangelho de João fala que Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Jesus é a palavra, irmãos. Ele é aquilo que está escrito aqui, desde Gênesis, Apocalipse, você vai ver Jesus, a palavra de Deus. Você vai ver que Ele estava no princípio, Ele está lá no final, Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o princípio, é o fim, Ele é tudo, irmãos. Que nós olhamos na palavra de Deus, Ele está em todo momento, e Ele está aqui falando conosco também. Ele se faz presente neste lugar, porque diz na sua palavra ali, quando Ele estava se despedindo dos seus discípulos, ali, depois dos seus 40 dias, Ele falou: olha, ficai aqui, e eu vos enviarei o Consolador. E Ele estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então sabemos, irmãos, que Deus Ele se faz presente em nosso meio, através da pessoa do Espírito Santo, e Ele sabe o pensamento, e conhece o coração, o sentimento de cada um de vocês. Pensa que Deus não sabe o momento que você entrou no seu carro e começou a falar com Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Oh Deus, por que eu estou passando por tantas dificuldades, por tantas necessidades? Por que eu estou passando por isso, oh Deus? E Deus Ele sabe, irmãos. Paulo, em certa vez, ele questionou a Deus: Deus, eu estou com espinho na minha carne, Deus, tira de mim, Pai. Está me incomodando, está doendo, estou sofrendo por causa desse espinho, Deus. E Jesus fala para ele: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. E Paulo continuou, mesmo com aquele espinho na carne, continuou louvando, adorando, fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, pregando a palavra, pregando a salvação. E muitas vezes nós, irmãos, olhamos para nós e falamos assim: hoje eu não vou na igreja, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, eu não vou para a casa do Pai não, vou ficar em casa hoje descansando. Ou você às vezes está até enfermo, passando por alguma enfermidade, e você: hoje não vou na casa porque está doendo muito a minha enfermidade. Mas como foi falado aqui, hoje é dia de milagres também, irmãos. O nosso Deus é um Deus que opera milagres. Talvez você entrou aqui enfermo, mas vai sair daqui curado no nome santo do Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui com problema financeiro, mas amanhã, o nome do Senhor Jesus, seu problema vai estar resolvido. Talvez você entrou aqui com problema de família, problema no meio do casamento, mas o Senhor Jesus está restaurando o casamento também, irmãos. Acredito que Deus Ele pode fazer todas as coisas. O que é impossível para Deus? Existe algo que seja impossível para Deus, irmãos? Tudo é possível para o nosso Deus. Só que Deus Ele espera você agir também. Ele não vai tomar frente daquilo que é para você fazer. Deus nos deu o caminho e falou assim: ó, clama, que eu vou ouvir e vou responder. Busca que você vai achar. Bate que vai abrir para você. Então
Então, primeiramente, você tem que fazer algo para que Deus venha se agir na sua vida também, meu irmão, minha irmã. Porque quando nós agimos em direção ao Senhor Jesus, Ele age em nosso favor também. Quando nós fazemos a obra do Senhor, mesmo sofrendo, com angústia, como diz a palavra de Deus, né? Aquele que saiu a semear, chorando, com tristeza, com dor, mas voltará com alegria, recebendo em seus braços seus louros. Como eu digo sempre, a nossa recompensa ela não vem do homem, a nossa recompensa não vem das autoridades, a nossa recompensa não vem do pastor, não vem do pai, não vem da mãe, não, a nossa recompensa vem de Deus, irmãos. Então paz para Deus, que Deus ele vai agir na sua vida. Talvez você pense assim, mas a igreja é rica, os irmãos andam de carrão bonito, é isso, é aquilo, eu não vou ajudar na igreja não. Você não está ajudando a igreja, irmão, você não está ajudando o pastor não, irmãos. Através das suas ofertas, às vezes, através dos seus dízimos, da sua contribuição que você faz, às vezes, na casa de Deus, é para que almas venham a ser resgatadas, pessoas venham a ser, a palavra de Deus venha a ser anunciada a outras pessoas. Eu não venho falar de dinheiro, não venho falar de oferta não, irmão, mas que Deus colocou no meu coração. Muitas vezes nós temos o coração trancado em abençoar a obra de Deus, e a nossa vida está travada também, irmãos. Deus ele quer ver a nossa fé, irmãos. Ele quer ver aquilo que nós podemos fazer para Ele, mesmo com dificuldades. Mesmo muitas vezes você fala assim, eu não tenho condições, mas o Senhor ele vai me abençoar e vai fazer em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não tenho carro, não tenho carona para ir para a igreja. Vou a pé, irmãos. Quantas vezes a gente já veio a pé para cultuar o Senhor? Eu lembro uma vez, era final de ano aqui, meu pai na época estava sem carro, e a gente veio passar a virada do ano aqui na igreja aqui, e eu, meu pai, toda a família toda sem carro, né? E a gente veio de ônibus, mas nós de embora não tinha mais ônibus. Aí conseguimos um carona para as mulheres, e voltou eu e meu pai pela madrugada, irmãos. 1h da manhã saímos daqui com o pé, abraço com a pé, e feliz, irmãos. Glória a Deus. Porque, irmãos, isso não é sacrifício, irmão, é uma alegria nós estar na casa de Deus. Quando você começa a fazer a obra de Deus, você vai ver que Deus, Ele vai te dar condições naquilo que você não tem condições. Ele vai abrir portas que onde não tem portas. Ele vai dizer ali que Ele vai abrir uma janela do céu, que vai derramar bênçãos sobre a sua vida, que você não vai conseguir medir as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, irmãos. Só que primeiramente nós temos que fazer, irmãos. Para nós nos apresentarmos aprovados, temos que nos preparar, temos que buscar, temos que nos aperfeiçoar, irmãos, para estarmos aprovados diante da presença do Senhor. Vão vir falatórios, vão vir fuxicos sobre a sua vida, vão querer falar mal de você, vão querer que você venha se entristecer, vão querer colocar empecilhos para que você não venha prosseguir. Sim, é natural do homem querer atrapalhar o outro que está indo bem. É natural você ver alguém que não quer te ajudar e sim te atrapalhar. Até na casa de Deus, irmãos, acontece isso. Que o nosso irmão Joel falou que muitas vezes querendo fazer a obra do Senhor, mas chega pessoas que vêm querer nos entristecer para que nós não venhamos fazer, irmãos. Quantas vezes você sofre pedradas, quantas vezes você sofre afrontas, e as pessoas vêm querer te criticar. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Lá no céu há um Deus. Glória a Deus. Que Ele olha para aquilo que você tem feito. Aleluia. E fala assim, filho, acalma o teu coração. Louvado seja Deus. Descansa. Bendito és tu, Senhor. Espera, porque no tempo oportuno eu vou entrar com a providência sobre a sua vida. Glória a Deus. E aquilo que você não está vendo hoje é o que eu tenho preparado para você amanhã. Aleluia. Aquilo que você não consegue enxergar, o teu milagre, a tua cura, a tua felicidade, é o que Deus tem preparado para você amanhã, igreja. É basta nós usar de fé, irmão, ser ousados na fé. A fé é aquilo que nós não podemos ver, não conseguimos enxergar, mas nós sabemos que ela virá. Como diz Jesus, né? Se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é pequenininha, é minúscula, mas é importante, irmãos.
Deus, quando aquela mulher chegou diante de Jesus e falou: Senhor Jesus, me ajuda, minha filha está terrivelmente perturbada. E por ela não ser uma pessoa judia, ser de outra nação, os discípulos: Jesus, despede essa mulher, manda que ela vá embora. Jesus: não, eu vim para os enfermos, não para os sãos. Glórias a Deus. E ela clamou a misericórdia de Jesus. Jesus falou: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher se humilhou e falou: Senhor, isso é verdade, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do Senhor. Glórias. Irmãos, talvez o que você tem recebido do Senhor, você acha que é pouco, mas é uma providência que só o Senhor Deus pode fazer na sua vida. Você vê o seu irmão prosperando, você vê o seu irmão crescendo, você vê aquela pessoa tendo mais bens do que você. Você fala: Senhor, por que eu estou nessa situação? É aí que o Senhor te quer, meu irmão. É aí que o Senhor vai te usar, é aí que o Senhor vai te levar. Meu tio Jonas, quando ficou enfermo, foi internado. Pensa que ele ficou parado? Não. Saiu ele pregando a palavra de Deus, orando pelos enfermos, mesmo doente, irmãos, fazendo a obra de Deus. É assim, irmãos, que o Senhor quer te usar. Talvez se Deus abrir as portas para você derramar as bênçãos que talvez o seu irmão tenha, você não vai permanecer na presença de Deus. Mas nas suas dificuldades você está aqui. Não só pouca fé, não negaste o nome do Senhor. Está aqui perseverando, está aqui lutando, está aqui reagindo, muitas vezes apronta da sua própria família, mas você está aqui, porque Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem uma obra para você realizar. E eu sempre costumo dizer, não é só o pastor que trabalha na igreja não é só os obreiros não. Somos todos servos do Senhor, e como servos temos que trabalhar na obra de Deus. Como servos temos que estar sempre à disposição do nosso Senhor. Glória a Deus. Né? Porque quando o Senhor chamar, você fala assim: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Como Isaías falou, quando Deus falou: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, Jesus. Isaías passou por um processo, sim, naquela visão. Quando ele viu o Senhor no seu sublime trono, os anjos voando, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, Jesus. Isaías falou assim: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque eu sou um pecador e vi o Senhor. Eu vou perecer, vou morrer. Eu não sou digno de olhar a glória do Senhor, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ali veio um anjo, pegou uma brasa do trono do Senhor com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías, e ele foi purificado. Assim o Senhor também hoje está falando: hoje você está sendo purificado no nome de Jesus. E não é com a brasa que foi tirada do altar, não é com o próprio sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Porque ele falou para seus discípulos: ainda que há poucas ovelhas, mas haverá muitas ainda, não de hoje, mas futuramente virá outras que também me servirão. E somos nós, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos remanescentes. Glória a Jesus. Somos aqueles que receberam, né? Como Jesus falou para Tomé: bem-aventurado Tomé, porque você me viu, tocou na minha mão, tocou na minha lateral aqui para saber se eu sou real mesmo. Mas bem-aventurado aqueles que não me viram e ainda assim crerem. Glória a Deus. Então saiba de uma coisa, igreja: você é mais bem-aventurado que Tomé, que tocou em Jesus, porque você crê que ele nasceu, viveu e morreu, só que ao terceiro dia ressurgiu para nos dar a vida eterna. Aleluia! Então, irmãos, que nesta noite possamos fazer como Timóteo, seguir as instruções de Paulo, não
da palavra do Senhor. Paulo foi inspirado por Deus para trazer essas mensagens para nós também hoje. Paulo foi inspirado para falar para essa geração de hoje também, que nós precisamos, irmãos, nos encontrar aprovados. Aleluia. E não é somente no domingo não, irmãos. É todo dia, é toda hora, é todo momento. Na sua casa, no seu trabalho, na escola. Não é só para os adultos, para as crianças também, para os anciãos. Todos nós, a todo momento, temos que estar aprovados diante do Senhor. E essa palavra, irmãos, que Deus colocou em meu coração, que você possa estar orando por mim, pela minha família ainda, abençoando a obra do Senhor, irmãos. Que essa igreja está carente de oração, né? Nosso pastor sempre falando, chamando para a oração. E nós temos que nos unir, irmãos. Eu vejo pela palavra, ainda tem um tempinho ainda. Eu vejo pela palavra de Deus que o povo só recebeu as bênçãos do Senhor quando eles se uniram. Glória a Deus. Olhamos o livro de Esther, ali aquele povo sendo perseguido, armaram um laço para o povo, mas Esther usou de sabedoria, falou: olha, fala para todos jejuarem e orarem, até os animais vão jejuar, porque Deus vai dar a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei uma coisa: quando a igreja se une, irmãos, não há quem a derrube. O Mateus diz assim: que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja que se une, a igreja que persevera em oração, a igreja que esteja junto nos cultos, na adoração, né? No partir do pão. Essa é a igreja que o Senhor vai levar para o céu, irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Essa é a igreja que Deus tem buscado, essa é a igreja que Deus tem procurado. Então, que nós possamos, irmãos, fazer a nossa parte, que Deus já está fazendo a parte dele para conosco. Eu agradeço a oportunidade que a sua louva ao Senhor Jesus.